A voz do Consolador. Olá amigos, olá meus irmãos, esse é o nosso canal A Voz do Consolador. Contamos com a presença de todos, com aqueles que puderem nos ajudar, dando um like, aqueles que gostarem podem também se inscrever no canal, né? Estão muito bem-vindos. E hoje nós gostaríamos de trazer uma passagem bíblica que vai falar sobre mediunidade. É uma passagem que é muito utilizada por alguns irmãos, de uma maneira talvez desavisada, como se fosse contra as manifestações mediúnicas, como se a Bíblia não fosse um grande livro dos médios. Acredito que a Bíblia é a primeira edição, não é a segunda edição do livro dos médios de Kardec, é a primeira edição. Dá para se escrever vários livros, nós vamos produzir vários vídeos falando sobre isso. E hoje nós tiramos dois versículos da Bíblia, capítulo 8, de Isaías, no item 19 e 20. O versículo traz como subitem condenação de adivinhos e feiticeiros. Primeiro, o que seriam feiticeiros? Seriam aquelas pessoas que teriam a capacidade de manipular alguns tipos de energia, de fluido, e muitas vezes tido como feiticeiro de uma maneira até descaridosa, inadvertida, como as pessoas não sabem muito bem como lidam com isso. E dentro desse contexto nós acabamos colocando os médios como se eles também fossem feiticeiros também, né? Porque lida com outros tipos de energia. Então é interessante, é importante estudar em profundidade para entender um pouquinho do que está falando. E adivinhos, como se fosse o adivinho, todo médio adivinha. Não, aquele médio que tem dentro do seu contexto a capacidade de absorver, de uma mediunidade, de lucidez anímica, de pressentimento profética, ou que a parapsicologia chama de pré-cognição, eles são chamados de adivinhos, tá? Não é a mediunidade em si, é como que você utiliza a sua mediunidade que pode fazer ou ter algumas dificuldades. Então você que tem a mediunidade, eu vi, mas não adianta isso. Procure uma casa espírita, procure se estudar, procure pessoas sadias, fique num grupo. Não trabalhe sozinho não, é muito perigoso o trabalho sozinho, é até inconveniente trabalhar de maneira sozinha. Então, desse explicado, dada essa introdução, fala assim, quando vos disserem, versículo 19, capítulo 8 do livro de Isaías, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, consultai aqueles que dão passividade, aqueles que conseguem receber as energias, o magnetismo, as entidades. Então, o médium, consultar os médios. Então, quando alguém te falar, consultar o médium, pede uma psicografia, ou aquele que vai te dar um passe, aquele que vai te benzer, né? Em outras palavras, tipo, estar falando isso. Que chiureiam e murmuram, que falam demais, que falam de maneira enigmática, talvez. Respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Ou seja, esse versículo parece que liquidou com a manifestação mediúnica dentro de uma visão bíblica. Ou seja, para que você vai consultar os mortos? Para que você vai consultar os outros irmãos que já estão no plano espiritual? Quando você tem que consultar ao próprio Deus? Não é nada além disso que a doutrina espírita nos diz. Você já tem os livros, muitas vezes você quer consultar o irmão espiritual. Nós temos um caso de uma irmã nossa, não vamos citar o nome dela, mas ela vai saber porque ela divulga esse fato. Ela é presidente de uma casa espírita, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e um certo senhor de 86 anos de idade, houveram desencarnados, familiares foram até a casa pedindo uma comunicação, e ela, por ela ser uma pessoa um pouco mais ativa, fala, né, bastante, e às vezes nem pensa muito, e já emite a sua opinião. Ela falou, mas se ele conviveu 86 anos com vocês, será que ele já não disse tudo que tinha que falar? Então, aqui ele está condenando aquelas comunicações frívolas, levianas, e não é nada além disso que o livro dos médios ou a própria doutrina espírita nos falam. Então, quando fala consultar o Senhor, Deus, é o quê? Os bons livros, as notificações, as informações que já estão. Não ficar pedindo psicografia à torta direito. O Chico falava, o telefone toca de lá para cá. Ou seja, vamos permitir que a espiritualidade decida. E não eu.
próprio Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Fazei a vossa vontade e não a minha, não a nossa. Mas o versículo 20, a meu ver, é muito extraordinário. Porque se você pegar essa passagem e comentar, essa passagem ela nega a doutrina espírita. Vamos ver o versículo 20? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. A lei e o testemunho. A lei é o quê? Tudo que está escrito. A obra espírita, os livros sacros, os livros bons, né? E é o testemunho, ou seja, uma coisa certa, correta, boa. Então nós vamos ver, por exemplo, alguns medianeiros. Vamos dar um exemplo notório do Francisco Cândido Xavier. O exemplo de vida que ele foi. Então o que ele escrevia, ele testemunhava. O próprio Cristo, quando ele fala amar o próximo, quantas outras pessoas também não pediram para amar ao próximo. Mas ele não só ensinou, ele acima de tudo exemplificou. Então a mensagem espiritual, ele não está condenando a mensagem, está falando aquela mensagem que é frívola, que é leviana. Porque se ela falar de acordo com a lei, de acordo com a universalidade do ensino dos Espíritos, de acordo com o testemunho, de acordo com o exemplo, aí sim, lhes raiará a alva, ou seja, eles verão a luz. Aí são espíritos superiores de verdade. Então o texto não está condenando a doutrina espírita, pelo contrário, está sancionando o pensamento espiritista para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muita paz, muita luz.